Primeira coisa são os sintomas que motivaram o paciente a procurar e descobrir o câncer. Por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama que apareceu um nódulo. Então a gente vê o nódulo regredindo, ou por exemplo, um homem que descobriu um câncer de próstata por intermédio do exame do PSA. Então a regressão dos exames de laboratório ou desaparecimento das lesões encontradas na tomografia ou melhora dos sintomas. É o que a gente percebe quando há regressão das lesões. As pessoas geralmente ficam com muito receio da recidiva do tumor. E alguns fatores de risco, por muitas vezes, para aquele tumor ter aparecido. Exemplo, às vezes a pessoa fumava. Então, deixar os hábitos que possam provocar surgimento de tumores. Combater o sedentarismo, ou seja, procurar ter uma atividade física regular, ter uma alimentação equilibrada, deixar o hábito de fumar, deixar aquela exposição solar do período de 10 a 16 horas. Então, esses são fatores que a gente deve evitar para reduzir o risco de recidiva do tumor. São as coisas para a gente poder ficar muito atento. Além disso que eu já tinha mencionado, existe uma síndrome até descrita na literatura científica chamada síndrome da espada de Damocles, que é o medo da recidiva. Então, o paciente fazer os exames rotineiramente, como o médico pede, com a frequência solicitada, os exames solicitados são as coisas para poder ficar atento. Então, o fim do tratamento não significa o fim do acompanhamento. Então, manter os exames de acompanhamento regular é muito importante para evitar com que a doença volte ou pegá-la de uma forma precoce, caso ela retorne. Sem dúvida nenhuma, passar pela experiência do diagnóstico do câncer é uma experiência individual que envolve uma série de questões de valores que você pensa sobre a vida. Então, vencer a batalha do tumor depois do término do tratamento é algo a ser comemorado. Então, você pode considerar-se um sobrevivente sem dúvida alguma. Então, depois de tratado, percebido remissão das lesões, percebendo o sucesso terapêutico, isso sem dúvida pode ser considerado sim. São diversas ações, como eu mencionei previamente, dentre elas fazer os exames regulares, se abster dos hábitos que possam sugerir com que o tumor retorne e, obviamente, ficar muito atento ao surgimento de sintomas novos. Os sintomas que motivaram o diagnóstico é algo a gente ficar de olho e, geralmente, nas consultas é explicado muito quais são os fatores a ficar de olho com o paciente. Exemplo, o homem que, por exemplo, teve um diagnóstico de câncer de próstata por intermédio do PSA, ele vai precisar ficar atento aos exames de PSA rotineiramente e ser avaliado pelo médico caso tenha alguma avaliação específica. Então, a gente sabe que as mulheres, por exemplo, que tiveram câncer de mama e que se mantêm obesas, o risco de recidiva é maior. Pacientes com câncer de próstata que tiveram um tratamento bem sucedido, mas que a glicose fica descompensada, também é um risco maior de recidiva de doença, dentre vários outros fatores. Então, não apenas tratar o câncer, mas tratar as outras condições de saúde, combater a obesidade, combater o diabetes, combater o sedentarismo, todos esses são fatores que a pessoa deve se abster ou deve evitar para que surjam para diminuir o risco de recidiva. Eu acho que essa é uma das sensações mais interessantes de ser oncologista, porque ser oncologista, você acaba virando um membro da família. Então você percebe que os pacientes depositam muita confiança, sobretudo quando eles obtêm uma vitória muito grande no tratamento. Então você passa meio que ser um membro da família, você discute, os pacientes até para tirar férias, perguntam se está tudo adequado, quais são os cuidados que deve ter. Não é infrequente, às vezes ele tem outros médicos, por exemplo, às vezes ele tem um cardiologista que cuida da pressão e muitas vezes ele até questiona o oncologista quando tem uma troca da medicamento da pressão prescrito pelo cardiologista. Então, não há dúvida nenhuma que essa relação médico-paciente ela é muito forte, existe muito relacionamento envolvido, existe muito grau de confiança e, como mencionei, você acaba virando um membro da família, o que é muito gratificante para um oncologista e, sem dúvida nenhuma, o paciente se sente muito bem acolhido nisso. O diagnóstico precoce ele faz toda a diferença, tanto em termos de aumentar a chance de curabilidade, quanto reduzir os custos inerentes ao tratamento e os seus efeitos colaterais. Então, combater precocemente uma lesão, fazer os exames periódicos, fazer os exames mamários rotineiros, fazer os exames para rastreamento de colo uterino, os exames para rastreamento de câncer de intestino, os exames de rastreamento de câncer de próstata, são fundamentais para que você diagnostique uma lesão o mais precoce possível, o que envolve menos custo, menos tratamento, menos eventos adversos e maior a taxa de curabilidade. O adoecimento não é só dele, o adoecimento é da família inteira. É uma doença que envolve muitos estigmas, envolve sensação de finitude, envolve um monte de receios. Então, a equipe inteira, existe uma equipe toda à disposição, composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, além de tudo, toda a família. Então, a gente obviamente não gostaria que as pessoas passassem por isso, mas outras pessoas passaram e venceram. Eu acho que esse é o alvo. A gente sempre é possível combater a doença e sempre é possível tentar achar uma saída para poder vencê-la.